Vamos fazer uma oração então. Pai, muito obrigado por esse domingo, obrigado por esse frescorzinho que vai se transformar num calor grande daqui a pouco. Te agradecemos por a gente estar juntos aqui, nos ajuda a termos um ótimo tempo de aprendizado, ajuda-nos a tirar nossas dúvidas e a também nos preparar para a gente ensinar outros. Te oramos gratos por seu Espírito, obrigado porque Ele vive em nós, obrigado porque Ele é o elo sobrenatural entre nós e o Senhor. O Senhor habita em nós por meio dEle, o Senhor opera de maneiras que não compreendemos completamente em nossas vidas, na vida dos nossos amigos, nossos familiares. Queremos entender, Pai, essas coisas profundamente, para que ao mesmo tempo que entendemos as doutrinas falsas e os entendimentos incorretos que estão ao nosso redor, Pai, nós também possamos compreender o que é correto a respeito do ensino do Seu Espírito e possamos nos alegrar tanto que Ele tem tantas funções e age de tantas maneiras ao nosso redor. Te oramos muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então, na semana passada, irmãos, nós falamos sobre o propósito de Deus dar poder aos homens por meio de o poder de operar milagres a homens, não é verdade? E a gente viu que, embora milagres sempre tenham acontecido e vão continuar acontecendo, o propósito específico de Deus dar a determinados homens o poder de operar milagres tinha uma função que é clara nas Escrituras. E essa função qual que era? Era confirmar a autoridade desses homens. Então, eu quero novamente deixar claro isso. Essas aulas não têm o propósito de ensinar que milagres não acontecem mais, ou de que milagres não podem acontecer mais. Deus pode fazer qualquer coisa que Ele queira. Ele pode operar um milagre na sua vida, na minha vida. E eu acredito que Ele vai fazer essas coisas. Nós podemos orar por milagres. Em alguns casos nós deveríamos orar por milagres e ter a fé de que Deus vai fazer alguma coisa realmente sobrenatural. Mas nós estamos estudando o que a Bíblia ensina a respeito dos dons miraculosos, a respeito das ondas de milagre, o que está registrado aqui. Novamente, em todo esse assunto, é muito difícil nós sermos categóricos e dizer Deus não vai mais fazer, ou Deus com certeza fez isso por causa dessa razão, porque essas coisas não estão explícitas na Bíblia. E onde a Bíblia não afirma algo explicitamente, a gente deveria reservar a Deus o direito de também nós não sermos categóricos. E termos humildade de falar, esse é o meu entendimento, é isso que eu vejo que está registrado na Bíblia, mas Deus aparentemente não fechou aqui completamente o assunto. E quando a gente chegar nos dons miraculosos de falar em línguas e de profecias, isso vai ser um entendimento bem relevante para nós. E também quando a gente estiver tendo contato com outras pessoas que tenham um entendimento talvez duvidoso ou talvez até equivocado sobre as Escrituras, a gente vai conseguir se relacionar melhor com essas pessoas. E também, irmãos, lembrar que todos os assuntos que são essenciais, lembra que a gente tem falado uma vez ou outra aqui, que existe um núcleo de assuntos na Bíblia que são essenciais, que são os ensinamentos principais. Nem todas as coisas são tão importantes quanto as outras. Quando a gente fala sobre arrependimento, sobre fé, sobre o andar com Cristo, essas coisas são essenciais, não dá para errar a respeito dessas doutrinas. Se a gente errar sobre isso, nossa salvação corre risco. Mas existem outros assuntos que, apesar de importantes, eles não são essenciais. A gente pode estar até equivocado sobre alguns assuntos importantes e não perder nossa salvação, por exemplo. E existem alguns outros assuntos que não são tão importantes quanto esses outros. E existem alguns assuntos na Bíblia que Deus decidiu colocar, mas que quase não são importantes. A gente pode ter opiniões bem diversas sobre eles e estarmos completamente unidos como irmãos. Amém? E isso vai nos ajudar a realmente colocar e dar a importância devida a cada assunto e manter nossa união ainda assim.
Nós também falamos na semana passada sobre vários aspectos, várias afirmações de Jesus, ou comportamentos de Jesus, que ilustravam que Jesus, apesar de ter realizado muitos milagres, ele era reticente em realizar milagres. Ou talvez melhor dizendo, ele enxergava que o realizar milagres não era o caminho que as pessoas necessitavam para se aproximarem de Deus. Então, ele realizava os milagres, mas muitas vezes ele afirmava: olha, vocês estão com o coração equivocado, não é isso que vocês deveriam estar procurando. Porque ele entendia o coração humano, ele via que apesar de milagres serem algo sensacional, isso não necessariamente aproxima as pessoas de Deus. E o mesmo vale hoje. Milagres não deveriam ser aquilo que nós buscamos, aquilo que nós procuramos, acima de qualquer outra coisa. Nós não estamos perdendo nada na vida cristã se nós não vemos o sensacional dos milagres. Na verdade, a gente viu também na semana passada que por décadas, séculos, às vezes o povo de Deus não experimentava milagres. E nem por isso o povo de Deus tinha menos condição de estar próximo de Deus do que naqueles momentos que o povo experimentou muitos milagres. Amém? Então isso foi o que nós vimos na semana passada. Um irmão me chamou a atenção carinhosamente de que eu fui novamente muito apressado semana passada, então perdão, eu vou me esforçar para ser mais devagar. E olha, fica à vontade, isso realmente é uma fraqueza minha, é difícil, às vezes, ainda mais quando eu anoto as escrituras, eu tenho que lembrar constantemente de que vocês não sabem ainda quais são as escrituras, vocês têm que abrir a Bíblia, ou ligar a Bíblia. Então, se tiver rápido demais, chega alguém aqui e dá um toque para mim, tá bom? Eu estou aqui um pouquinho acima, é porque é muita gente, não é porque eu sou intocável. Então hoje nós vamos falar sobre duas manifestações do Espírito Santo. O Espírito descer sobre as pessoas e o Espírito habitar dentro das pessoas. Nós vamos começar vendo um pouquinho do Velho Testamento. No Velho Testamento, várias pessoas, elas tiveram o Espírito sobre si. Aqui em Números 11, no versículo 25... Então a gente vai ler aqui alguns exemplos de pessoas que tiveram o Espírito sobre si. A primeira delas são as 70 autoridades, lá em Números 11. Fala assim, Números 11, 25. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, elas profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Então aqui, o Espírito desceu, veio sobre 70 das autoridades que lideravam o povo de Israel. Outro exemplo está aqui alguns capítulos depois, em Números 24, versículos 1 e 2. Balaão teve o Espírito sobre si. Números 24, 1 e 2 fala assim: quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Então é interessante pensar em Balaão, teve o Espírito de Deus vindo sobre ele. Saul, aqui na verdade Juízes é a próxima. Juízes 3, versículo 10. Otoniel teve o Espírito Santo sobre ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que ele liderou Israel e foi à guerra. Outra pessoa que teve o Espírito, essa foi Juízes 3, versículo 10, Otoniel. O próximo, Saul, em 1 Samuel 19, 23 e 24. E aqui tem as referências, né? Então, 1 Samuel 19, 23 e 24. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele. E a gente não vai ler o resto. E na verdade, tem várias pessoas no Velho Testamento que tinham o Espírito sobre elas. Eu vou deixar aqui o próximo slide. Tem um próximo slide aí? Pode passar?
Tem algum slide que tem a lista, Wanderson, das escrituras que estavam lá? Ou está cada escritura separada? Tá. Bem, depois no site nós vamos colocar, além do áudio e o vídeo, a gente vai colocar um documento Wordzinho com todas as escrituras lá, porque e vai ficar muito corrido para a gente citar. Mas olha, Gideão teve o Espírito sobre eles, Sansão, várias vezes a Bíblia fala, Saul, em pelo menos uma outra ocasião, Davi teve o Espírito Santo sobre ele, Amazai, Azarias, Jaaziel, Ezequiel, João Batista, Elizabeth, Zacarias. Esses três, e isso vai estar lá no site novamente, se você não conseguiu anotar. João Batista, Elizabeth e Zacarias, a gente pensa neles como geralmente sendo do Novo Testamento, né? Mas na verdade, não sei se você já parou para pensar, todos os evangelhos acontecem debaixo do velho acordo, né? Apesar de Jesus já ter vindo, o que selou o novo acordo? Alguém? O Espírito. E o que aconteceu antes do Espírito para que o Espírito pudesse vir? Alguém falou aqui a morte de Jesus, o sangue dele, a morte e a ressurreição. Ou seja, todos os evangelhos, apesar de pertencerem ao Novo Testamento, tecnicamente acontecem debaixo do Velho Testamento. Então João Batista, Elizabeth, Zacarias são personagens do drama histórico do Velho Acordo. Oi. Isabel, obrigado. Exatamente, é a mãe de João Batista. Uma coisa interessante para nós notarmos é que algumas dessas pessoas, claramente Balaão e possivelmente Saul, apesar de terem um espírito, eles não estavam agradando a Deus com suas vidas. Bem, Saul ali naquele momento provavelmente estava agradando. Ele ainda não tinha sido ungido rei, então Deus ainda estava com ele. Mas Balaão claramente não estava. E o Espírito de Deus veio sobre ele. Ou seja, uma coisa interessantíssima para nós notarmos é que o Espírito de Deus vir sobre alguém, e a gente vai entender a diferença de o Espírito vir sobre alguém e o Espírito habitar em alguém. O Espírito de Deus vir sobre alguém não é sinônimo de essa pessoa estar com a vida certa diante de Deus. Que interessante, não? Então vou falar de novo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo vir sobre alguém, se manifestar em alguém, não quer dizer que essa pessoa está com a vida certa diante de Deus. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas porque Deus as ungia, Deus as separava para algum propósito específico. Deus queria fazer algo com a vida daquela pessoa, mesmo que essa pessoa fosse má ou vivesse em desacordo com as leis de Deus, como é o caso de Balaão. Deus quis usar a vida de Balaão para abençoar o povo de Deus, e o Espírito de Deus desceu sobre ele, mas ele não vivia uma vida que agradava a Deus. A Bíblia fala aqui que ele estava usando de magia. No Novo Testamento a gente sabe que Balaão foi o responsável por incitar as moabitas para cometerem imoralidade sexual com os israelitas. E Deus depois tem um julgamento terrível contra Balaão e o mata poucos capítulos depois. Então, embora Deus tenha dado o Espírito dele para um propósito específico no Velho Acordo, o privilégio de ter o Espírito Santo habitando nas pessoas é uma promessa específica do Novo Acordo. O que a Bíblia nos dá a entender, aqui em João 7, versículo 39, é exatamente isso. João 7, versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então olha só, Jesus tinha feito uma afirmação, e aí o evangelista João explica, fala, o que Jesus está se referindo é o Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado,
pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, como assim o Espírito não tinha sido dado? A gente não lê que várias pessoas tinham o Espírito. Sim, várias pessoas tinham o Espírito que tinha caído sobre eles, que tinha sido enviado sobre eles, mas o Espírito ainda não tinha sido dado para habitar nas pessoas. Porque essa promessa do Espírito Santo, de Deus habitar em nós, é uma promessa específica do Novo Testamento. Quando a gente é selado com a presença de Deus em nós. Então essa escritura daqui é uma das que divide as águas. Pentecostes, de fato, divide a história do povo de Deus em duas. O que aconteceu ali foi histórico. Deus estava começando um novo acordo. E a partir daquele momento, quem então fosse batizado nas águas em nome de Jesus, iria receber o dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo é a presença de Deus habitando em cada pessoa que se arrepende, que tem fé em Jesus. Isso se tornou uma possibilidade para qualquer pessoa. Essa promessa vale para todos os seres humanos que têm a capacidade de ter fé e de se arrepender. Qualquer pessoa que faça isso pode receber o Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito Santo não era uma promessa disponível para qualquer pessoa. O Espírito Santo vinha sobre pessoas que Deus escolhia para realizar um propósito que Deus queria que aquela pessoa realizasse. Entende a diferença? E agora, todos nós temos o Espírito Santo. E qualquer pessoa pode ter o Espírito Santo. Isso é uma promessa de Deus. Nunca havia sido uma promessa no Velho Testamento. E parece existir claramente uma diferença, irmãos, entre o Espírito vir sobre alguém e o Espírito habitar em alguém. E a gente vai ver 3 exemplos disso, aqui em Atos 2, em Atos 8 e em Atos 10. Mas antes da gente ver essa diferença, a gente ainda precisa falar sobre 2 tipos de batismos diferentes que a gente vê aqui no Novo Testamento, que é o batismo em nome de Jesus e é o batismo de João Batista. O batismo de Jesus está claramente delineado aqui em Atos 2, versículos 38 e 39. Esse é o primeiro momento em que alguém pergunta, depois de Pentecostes vir, o que é que a gente tem que fazer? E a resposta de Pedro, lembra que Pedro ia ter as chaves do reino dos céus? Ou seja, Pedro ia ter o entendimento de como as pessoas entrariam no reino dos céus. Ele daria o conhecimento às pessoas de o que as pessoas precisavam fazer para entrar no reino dos céus. E ele ensina para as pessoas em Atos 2, 38 e 39: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, qual é a promessa de Pedro aqui? É de que qualquer pessoa que se arrepender, em qualquer lugar, em qualquer momento, ela vai receber, no momento do batismo, o dom do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é exatamente isso, é a presença de Deus. Alguém é selado com o Espírito quando o Espírito está dentro dessa pessoa. É como se fosse etiqueta. Assim, você pertence a Deus, você está marcado como propriedade de Deus. Em Romanos 8, versículo 9, vamos lá em Romanos 8, 9, a Bíblia fala aqui que a presença de Deus é essencial para o discípulo. Ou seja, não existe um cristão depois de Pentecostes que não tenha o Espírito Santo. Uma coisa é sinônima da outra. Se você tem o Espírito Santo, então você é um cristão. E se você é um cristão, você tem o Espírito Santo. E uma coisa não pode existir sem a outra. É o que Romanos 8, 9 e várias outras escrituras falam. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É simples assim. Se o Espírito de Deus não habita em nós, nós não pertencemos a Cristo. Nós não somos cristãos. Agora, a gente pode ter a certeza de que alguém arrependido, que tenha fé e que seja batizado, vai receber o Espírito Santo de Deus? O que você acha? A gente pode ter essa certeza?
Sim, claro, é uma promessa. As promessas de Deus são infalíveis. Atos 2 deixa isso claro. Agora, a gente pode afirmar que Deus não pode dar o Espírito dele a alguém, mesmo que essa pessoa não seja batizada? Deus, ele pode fazer o que ele quiser, irmãos. Se tiver um índio que mora na Amazônia, um esquimó, né, a gente fica pensando nessas histórias, ou um ser humano que está no local longínquo, um ermitão, e ele tem um coração que agrada a Deus, e Deus decide na soberania dele dar o Espírito e salvar essa pessoa. Aleluia! Salvou mais um. Agora, nós vamos ensinar isso para as pessoas? Não. Deus, ele tem a prerrogativa porque ele é o juiz. Mas nós devemos ensinar o que a Bíblia ensina. E termos a humildade para deixar Deus, reservar a Deus o direito de deixar ele fazer o que ele quiser. A gente vai ensinar, olha, o que a Bíblia ensina é que você precisa se arrepender dos seus pecados, ter fé e ser batizado para receber o Espírito Santo. Você quer? Não, eu acho que eu já recebi, eu acho que eu já fui. Tá bom. Nossa responsabilidade é a de anunciar a mensagem e de amar as pessoas e deixar elas decidirem o que elas quiserem. E afirmar para as pessoas, olha, você está correndo um risco enorme, porque a Bíblia ensina que o caminho é esse. E geralmente, quando a gente ignora a palavra de Deus, os resultados são terríveis na vida das pessoas. Então, no novo acordo, retomando aqui, perdão de pecados é igual a salvação. É o que a gente pode concluir de tudo isso. Se alguém é salvo, essa pessoa foi perdoada de seus pecados. Salvação é exatamente isso, é o perdão dos nossos pecados. No novo acordo, a presença do Espírito na vida de alguém equivale à salvação. Uma pessoa não pode ser salva e não ter o Espírito. E se uma pessoa tem o Espírito, ela é salva. Então a gente pode equacionar todas essas coisas. Presença do Espírito é igual a salvação. Perdão de pecados é igual a salvação. E por isso, por inferência, a gente sabe que perdão de pecados equivale à presença do Espírito. Por que eu estou fazendo essa inferência? Porque a gente vê no Novo Testamento também o batismo de João Batista. Aqui em Marcos 1, versículo 4. Marcos 1, versículo 4, fala o seguinte: assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Olha que interessante. E essa passagem aqui vai ser essencial para a gente entender o que acontece lá em Atos 19, quando Paulo encontra alguns discípulos que não tinham ainda o Espírito Santo. E isso confunde a gente. Como assim? Como um discípulo não pode ter o Espírito Santo? Bem, a gente vai ver claramente que essas pessoas eram discípulas não de Jesus, elas eram discípulas de João Batista. Porque não existe no novo acordo uma pessoa que seja discípula de Jesus Cristo, que seja salva e que não tenha o Espírito Santo, como a gente acabou de ver nessas escrituras. Mas no velho acordo, essas equações ainda não estão formadas. Era possível que uma pessoa fosse perdoada dos seus pecados, que essa pessoa fosse salva e não tivesse ainda o Espírito. Certo? Então por isso que João Batista, ele podia batizar pessoas. Esse batismo perdoava o pecado das pessoas, mas esse batismo não dava o Espírito Santo às pessoas. Entende? Porque nós ainda estamos no velho acordo. Na verdade, quando a gente pensa sobre os apóstolos e sobre vários dos seguidores de Jesus, talvez algumas dessas pessoas nunca tenham sido batizadas, mas Jesus afirma que elas estavam limpas. Ou seja, a gente está num período de transição onde no velho acordo as regras funcionavam de um jeito e essas regras mudam a partir de Pentecoste, que é o começo técnico do Novo Testamento. Jesus já tinha morrido, ele já tinha ressuscitado e agora o Espírito estava descendo e a partir daquele momento ia ser dado a qualquer pessoa que fosse batizada. Alguma dúvida sobre isso?
Se você tiver e quiser escrever, e a gente chegou aqui na metade da aula. Então vamos continuar. Se você tem alguma dúvida, escreva num pedacinho de papel. Você mesmo pode deixar aqui e se alguém puder me ajudar, me dando, e a gente vai conversando sobre isso. Bem, então vamos voltar então aos batismos, aos eventos que aconteceram em Atos 2, em Atos 8 e em Atos 10. Atos 2, a gente já tem falado sobre esse evento. É o evento de Pentecoste. É um momento histórico. É o que divide as águas. É realmente onde o Novo Testamento começa. E claramente algo extraordinário precisava acontecer ali para marcar aquele começo, aquela mudança de testamentos. Lá em Babel, em Gênesis 11, Deus espalhou os homens em diferentes línguas porque os homens estavam orgulhosos e acomodados. Aqui em Atos 2, vários estudiosos chamam Pentecostes de Babel ao contrário. Deus pega várias pessoas que falavam línguas diferentes e Ele as une, porque o povo estava humilde e disposto a servir a Deus. E aí Deus fala, tá bom, quando eu vejo humildade, quando eu vejo disposição de se sacrificar, eu junto as pessoas, eu trabalho pelas pessoas. Atos 8 é o próximo momento histórico em que a gente vê algo extraordinário acontecendo. A gente vê a conversão dos samaritanos acontecendo. Os samaritanos, de onde vieram os samaritanos? Eles eram parte do povo de Deus, em várias das tribos do norte. Quando eles foram levados ao cativeiro em 722 a.C., lembra que o rei levou vários lá para a Síria, e aí leões devoraram pessoas, e aí os povos, quem eram essas pessoas que estavam lá? Os assírios tinham ido popular aquela região, e aí os assírios falam para o rei, a gente vai ser morto aqui, porque tem um Deus nessa terra que não está feliz com a nossa vida. E aí o rei manda então alguns dos israelitas, alguns sacerdotes, para ensinarem ao povo que estava morando lá, como que se devia adorar a Deus. Mas o que acontece os israelitas, os sacerdotes dos israelitas, não eram exatamente as pessoas mais indicadas, porque eles mesmos tinham deixado o povo se desviar. E o que eles fazem? Eles criam um sincretismo religioso. Eles ensinam ao povo como adorar a Deus, mas eles também toleram que o povo adore cada um o seu Deus. E a Bíblia deixa claro isso nessas passagens de 2 Reis. As passagens são 2 Reis 17, do 22 ao 24. Aqui explica tudo isso que eu estou mencionando. 2 Reis 17, do 22 ao 24, dos versículos 27 ao 34, e no versículo 41. Então, 2 Reis 17, tudo nesse capítulo, do 22 ao 24, do 27 ao 34 e no 41. Bem, quando o povo de Judá vai para o exílio e eles voltam 70 anos depois, o povo do norte nunca voltou. Quando os judeus, os de Judá, voltam do exílio da Babilônia, eles começam a ter um zelo muito forte pela palavra de Deus. E eles veem que seus irmãos lá do norte não tinham mais esse zelo, que eles tinham abandonado a religião pura a Deus. Então começa a nascer um preconceito e uma divisão que na época de Jesus já tinham se passado mais de 4 séculos de preconceito e de divisão. Ou seja, os samaritanos para os judeus, eles eram piores em vários sentidos do que os pagãos. Porque os pagãos pelo menos tinham ignorância a seu favor. Os samaritanos não tinham essa ignorância. Então o ódio que existia nos judeus contra os samaritanos, o preconceito, era muito forte. Para que Deus pudesse comunicar que, olha, os samaritanos também vão ser salvos, para que Deus pudesse comunicar isso para os judeus, algo novamente extraordinário precisava acontecer. E de fato aconteceu. Em Atos 8, no versículo 12, a gente vê que, Filipe foi lá para Samaria, ele prega a mensagem, várias pessoas são batizadas,
E aí, nos versículos 12 e 13 de Atos 8, a Bíblia fala: quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. E aí no versículo 14, a Bíblia fala, Atos 8, 14: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Então aqui, irmãos, a gente precisa usar de inferências para entender o que está acontecendo. E novamente, a gente tem falado que inferências não são a palavra de Deus explícita para nós. E por isso a gente está num terreno onde a gente deve ir com muita cautela. E sem necessidade de, nós com certeza isso é dessa maneira. A gente não tem necessidade de ter esse tipo de convicção. Mas a gente deve fazer as inferências e deve entender racionalmente o que está acontecendo. Bem, os samaritanos eles foram batizados. A Bíblia afirma que o momento do batismo é o momento onde você recebe o Espírito Santo. Então essas pessoas receberam o Espírito dentro delas. Eles receberam o Espírito que habita dentro das pessoas. Mas isso para os judeus era algo extraordinário. Então quando os irmãos lá de Jerusalém ouvem que isso aconteceu, eles enviam Pedro e João. É quase que, vai lá, tem alguma coisa errada acontecendo. Vai ver o que está. E Pedro e João vão lá e eles veem, uau, essas pessoas receberam o Espírito, elas se tornaram cristãs de verdade. E eles oram então para que eles recebessem o Espírito Santo. Que tipo de recebimento era esse do Espírito? Porque a gente já viu que a gente recebe o Espírito habitando em nós quando a gente é batizado nas águas. E eles foram batizados nos versículos 12 e 13. Bem, a conclusão mais lógica de que a gente chega aqui nos versículos 14 e 15 é de que esse segundo Espírito Santo que eles receberam era para ser algo miraculoso, era para ser um sinal. Porque a gente é batizado nas águas e recebe o Espírito, mas ninguém vê, nem nós vemos, na verdade. Às vezes, alguns de nós tínhamos a ideia de que a gente ia ser batizado e algo borbulhante ia acontecer em nós, que a gente ia andar meio nas nuvens, mas não aconteceu, não é? O que aconteceu é o Espírito agora está trabalhando em nossas vidas, nos ajudando a mudar lentamente, mudar as coisas mais profundas do nosso caráter. Bem, mas os judeus precisavam ver algo sensacional, para eles terem fé, para eles terem uma ajudinha para acreditar, uau, eu posso aceitar meus novos irmãos samaritanos como irmãos de verdade. Então, o milagre provavelmente era mais para os judeus do que para os samaritanos em si. Agora é interessante porque os católicos, por exemplo, ensinam erroneamente, ao meu ver, e com base nessa passagem, que existe o precedente bíblico de receber o Espírito de uma maneira especial depois do batismo. E os católicos chamam isso de confirmação. Então eles falam, não, você é batizado, certamente, e lá você recebe o Espírito. Então você pode ser batizado quando bebê, isso já é um equívoco doutrinário grave, e você cresce e em algum momento, quando você já é adulto, aí você confirma que você quer andar na fé na qual você foi batizado, e naquele momento você recebe o Espírito novamente. E eles usam essa passagem para basear esse recebimento. Os carismáticos, então, os pentecostais, nem se fala. Eles buscam a experiência do Espírito Santo, e não só buscam, mas eles ensinam que é obrigatório que cada pessoa, cada discípulo, receba o Espírito Santo novamente. Caso contrário, você vai estar perdendo a vida completa que Jesus prometeu a cada um de nós. Bem, vamos a Atos 10 e a gente vai falar um pouquinho sobre o batismo do Espírito Santo, hoje ou domingo que vem. Em Atos 10, novamente algo histórico aconteceu. A gente não vê aqui, em Atos 10, uma experiência a ser perseguida, que seria o batismo do Espírito Santo, mas a gente vê novamente uma ocorrência, um milagre que aconteceu num evento histórico. Aqui, ao contrário dos samaritanos, foram os gentios que receberam o Espírito Santo.
e eles receberam o Espírito Santo sobre eles antes da conversão deles. Então muda um pouquinho. Os samaritanos foram batizados primeiro e depois receberam o Espírito Santo. Os gentios receberam o Espírito Santo sobre eles e depois receberam o Espírito Santo dentro deles. Aqui no versículo 43 é o que a Bíblia ensina. Atos 10, 43. Todos os profetas, Pedro está pregando ali para os samaritanos, lembra? O Cornélio chama Pedro, aí Pedro tem uma visão lá do lençol, vários tipos de animais, aí ele vai pregar, ele entra na casa de Cornélio, porque ele fala, Deus me mostrou que eu posso entrar aqui, porque um judeu não entrava na casa de um gentil, ele seria considerado impuro se ele fizesse isso. Então até para entrar na casa de um gentil, Pedro precisou de uma visão. Imagina o preconceito que esses irmãos nossos precisaram vencer, irmãos. Você não consegue nem entrar na casa de um indivíduo. Imagina você crer que essa pessoa é seu irmão, que não só você vai entrar na casa dela, mas você vai comer com ela, você vai abraçá-la, você vai confessar pecado junto, você vai chorar junto. Deus precisou agir para ajudar nossos irmãos a vencerem esses preconceitos. E Pedro está pregando, todos os profetas dão testemunho dele, de Jesus, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. E enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Então aqui de novo, o Espírito Santo veio e o Espírito Santo descer sobre alguém, nas Escrituras, sempre vem acompanhado de milagres. É o que a gente vê. Então eles falaram em línguas, eles exaltaram a Deus. Agora, essas pessoas foram salvas nesse momento? Olha o que o versículo 47 e 48 fala. A seguir, imediatamente depois de Pedro ver essas pessoas falando em línguas, exibindo claramente uma manifestação do Espírito, Pedro disse, pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. É quase assim, Pedro está dizendo, eles, claramente Deus está manifestando que Deus os aprova. A gente pode negar a salvação a eles, e aí eles vão e batizam esses gentios. Qual seria a necessidade de batizar os gentios se eles já fossem salvos? O batismo desses homens e dessas mulheres claramente mostra que o que aconteceu imediatamente antes, embora miraculoso, não os salvou. E eles ainda precisavam, como qualquer ser humano, entrar nas águas, se arrependerem de seus pecados, ter fé e ali naquele momento receber o dom do Espírito Santo, que é o Espírito habitando em nós, habitando neles. Esses três acontecimentos, eles fazem muito sentido à luz de Atos 1, versículo 8. Vamos lá para Atos 1, versículo 8. E novamente, irmãos, isso é uma inferência. Nós não estamos afirmando que nós sabemos a mente de Deus e que Deus com certeza fez isso dessa forma. A gente está só estudando nossa Bíblia e chegando a conclusões do que parece ser. Porque Deus não disse categoricamente, olha, eu só vou fazer o Espírito Santo descer em Atos 2, em Atos 8, em Atos 10, eu nunca mais vou fazer isso. Deus não disse isso. E a gente deve estar confortável em não dizer isso também. Mas a gente também deve estar confortável em estudar com as pessoas as evidências do que a Bíblia ensina. E falar, olha, a Bíblia só registra um evento assim em Atos 2, em Atos 8 e em Atos 10. Se você extrapola isso para afirmar que é uma promessa, não há um mandamento para nós, no Novo Testamento, nos chamando a buscar o tal do batismo no Espírito Santo. Um mandamento sequer. E a gente vai ver isso um pouco mais. Mas Atos 1, versículo 8, diz o seguinte: fiquem lá, esperem por mim, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então isso daqui, vários estudiosos chamam de os 3 círculos de
influência, de evangelização. O primeiro círculo é Jerusalém. Atos 1, versículo 8. Olha, vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém. Depois vocês vão ser minhas testemunhas em Samaria. E depois vocês vão ser minhas testemunhas nos confins da terra. Atos 2 representaria Jerusalém. Samaria, Atos 8, representaria Samaria. E Atos 10 representaria os confins da terra. Como assim os confins da terra? Os gentios, os que não faziam parte do acordo e não eram os samaritanos. Então, dito tudo isso, o que é o batismo com o Espírito Santo, então? Bem, em 2 lugares no Novo Testamento, esse termo é mencionado. O primeiro está lá em Atos 1, versículo 5, e o segundo está em Atos 11, versículo 16. Então, Atos 1, versículo 5, fala assim: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E em Atos 11, versículo 16, Pedro diz: então eu me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Na verdade, Atos 11, 16 é a lembrança de Pedro de Atos 1, versículo 5. Ele usa exatamente as mesmas palavras. E ele diz explicitamente: eu lembrei que lá em Atos 1, o Senhor tinha dito para nós que nós seríamos batizados com o Espírito Santo. Bem, ao que esse batismo se refere? Os pentecostais, como nós já vimos, eles afirmam que isso é um segundo batismo, um batismo de confirmação, um batismo, uma segunda experiência que nós devemos ter. Os católicos também, eles dizem, isso é uma experiência que todos os verdadeiros cristãos vão passar por ela. Bem, o que a Bíblia afirma sobre 2 tipos de batismos? Lá em Efésios 4, versículo 5... Efésios 4, versículo 5, diz claramente que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então assim, existe um tipo de batismo apenas, pelo menos quando essa carta foi escrita, que provavelmente foi, sei lá, pouco antes de 60 depois de Cristo, quando Paulo estava na prisão, 60 e pouco. Então, independente do que estava acontecendo ali, é muito claro e é muito tranquilo nós afirmarmos, com base nas Escrituras, que há um tipo de batismo só. Não existem 2 tipos de batismos que nós cristãos deveríamos experimentar. Se há o batismo que foi ordenado por Jesus, para que sejamos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Atos 2:38 afirma que traz o perdão dos pecados, onde nós recebemos o dom do Espírito, esse é o batismo que existe. O outro tipo de batismo, nós precisamos achar outra explicação, que não seja uma experiência que eu e você vamos precisar passar por ela, porque isso contradiz o que Efésios 4 ensina. Em João versículo 3, deixa eu oferecer a minha explicação sobre o que é o batismo no Espírito Santo. João 3, versículo 5. A Bíblia afirma o seguinte: respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Bem, a minha visão é de que o batismo no Espírito é exatamente o batismo que afirma aqui em João 3, 5. O batismo que é o batismo da água e do Espírito. O batismo no Espírito Santo é o batismo que nós recebemos quando a gente entra na água e recebe o Espírito Santo. A gente lê aqui Atos 1, versículo 5 e fala: dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E a gente está tão acostumado, e o mundo religioso está tão acostumado a pensar nisso como um milagre, que a gente nem imagina que lá em Atos 2, de fato, eles tiveram o Espírito sobre eles, mas eles foram batizados também. E eles receberam em poucos dias o batismo da água. Por que não o batismo do Espírito Santo ser aquele batismo da água? Isso é um batismo que todos os cristãos vão experimentar. Isso é um batismo onde nós recebemos o Espírito,
Quem nos disse, onde na Bíblia a gente consegue defender a ideia de que o batismo com o Espírito Santo precisa ser algo externo e miraculoso em nossas vidas? Bem, vamos lá para Mateus 3:11, e essa é a última escritura que a gente vai ler. O que João Batista diz? Só para a gente fechar. O que João Batista diz em Mateus 3, versículo 11? Jesus mencionou isso lá em Atos 1. Então, eu os batizo, Mateus 3, versículo 11. Eu os batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de lavar, nem de lavar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, novamente, João estava falando. É difícil de aceitar que João Batista estava falando isso só com os discípulos de Jesus. João Batista está dando uma promessa que vai valer para qualquer pessoa. Ele falou: eu batizo vocês com água, mas vai vir alguém que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. O problema de nós interpretarmos o batismo do Espírito Santo só dizendo que isso aconteceu em Atos 2, Atos 8 e Atos 10, é que uma passagem como essa parece entrar em contradição com esse entendimento. João Batista parece estar dizendo aqui claramente que Jesus vai batizar todas as pessoas que o seguirem com o Espírito Santo. E isso de fato acontece, irmãos. Todos nós aqui que fomos batizados nas águas, fomos batizados com o Espírito Santo. Nós recebemos naquele momento o Espírito Santo habitando dentre nós. Mas eu não quero polemizar. Eu entendo que alguns de nós enxergamos o batismo com o Espírito Santo como um evento histórico que aconteceu em Atos 2, em Atos 8, em Atos 10. Eu só estou oferecendo uma outra possível explicação para isso. Os eventos de Atos 2, 8 e 10 são históricos, de fato. E não há nada nas Escrituras que nos faça esperar que esses eventos vão acontecer de novo em nossas vidas ou na vida de qualquer pessoa. Mas pode ser também que o batismo com o Espírito Santo ainda acontece e é o batismo que nós experimentamos nas águas, que é claro ali que nós somos salvos pela água e pelo Espírito, onde nós recebemos o Espírito naquele momento. Eu só quero fazer um adendo. João Batista fala que a gente vai ser batizados com o Espírito e com fogo por Jesus. E isso novamente é uma figura de linguagem que faz a gente associar o evento histórico de Atos 2 com o batismo, o fogo, porque ali tinha línguas de fogo. Mas aí deixa eu falar para você, em Atos 8, a gente vê línguas de fogo descendo? Não. Em Atos 10, você vê línguas de fogo descendo? Então, João Batista ele se equivocou aqui, porque o batismo com o Espírito Santo claramente aconteceu em Atos 10, porque Pedro fala, aconteceu como aconteceu conosco. Mas cadê as línguas de fogo? Se o fogo que João Batista está dizendo aqui se refere às línguas de fogo, então alguém errou em algum momento. Eu não acredito que João Batista estava se referindo às línguas de fogo. Sabe, o batismo com fogo, fogo na Bíblia, em geral, é uma figura de linguagem que expressa julgamento. Quando fogo vem na sua direção, isso não é um bom sinal. Deus quer algo de você, e Ele quer intensamente chamar você a algo. Então, o que João Batista pode estar dizendo aqui é, olha, Jesus vai batizar as pessoas ou com o Espírito. A alternativa ao batismo na água, onde nós recebemos o Espírito, é o fogo, é o julgamento. Jesus vai batizar as pessoas com o fogo. Jesus vai julgar as pessoas. Só temos essas duas opções: ou vamos ser batizados com o Espírito Santo, ou nós vamos ser julgados. Nós vamos ser batizados com o fogo. Amém. Você tem perguntas? Quer esclarecer algo? Você pode anotar, irmão, por favor? E aí passar aqui para o...
O batismo de João Batista era um ensino diferente sobre perdão de pecados? Diferente do que era ensinado no Antigo Testamento? Este ensino valeu para tão poucos e por tão pouco tempo? Havia batismos antes de João Batista? O batismo de João implicava em salvação? Várias perguntas, hein? O batismo de João Batista era um ensino diferente sobre perdão de pecados? É difícil responder isso. A evidência que a gente tem é de que é. Em nenhum momento antes de João Batista a gente vê alguém, um profeta de Deus, oferecendo batismo para perdoar pecados. Então, há evidências históricas fortíssimas de que os judeus eram batizados. Lembra ali em João 5, quando o aleijado, ele vai se lavar na piscina de Siloão, um negócio desse, Siloé. E escavadores encontram centenas de piscinas ao redor, piscinas de purificação. Então há evidências de que os judeus praticavam batismos. Os escritos de Quarão, eu não estou conseguindo ouvir. Bem, foram encontradas comunidades onde vários manuscritos do Velho Testamento estavam escritos, ali próximas a Jerusalém. E eles eram uma comunidade separada. Me fugiu agora o nome dos escritos, alguém acha que está falando, mas há evidências de que eles praticavam batismos. Então, há evidências. Agora, por que de repente surge um profeta que por tão pouco tempo, por anos, poucos anos, né, comparado com o desenrolar histórico do povo de Deus, fala sobre um batismo para perdão de pecados? O que me vem à mente que pode explicar isso é que João Batista tinha um papel específico de preparar o caminho para Jesus. Então, eu acho que faz todo sentido que mesmo por poucos anos ele começou a preparar as pessoas até com o conceito de que, olha, você precisa ser batizado para perdoar seus pecados. Isso representa um nascimento novo. Então, o batismo de João implicava em salvação? É o que a gente entende. João batizava para perdão de pecados. E isso ainda antes do novo acordo começar, queria dizer que as pessoas eram perdoadas dos seus pecados, de que elas encontravam salvação. Qual foi o propósito de Jesus ser batizado por João Batista? No céu nós vamos entender isso. Isso é uma ótima pergunta, mas foge completamente do nosso assunto aqui. De acordo com Jesus, para cumprir toda a justiça, seja lá o que isso queira dizer. Talvez para dar um exemplo para nós, modelar que Ele mesmo fez tudo o que Ele nos chama a fazer, até carregar a cruz. Eu sei que a gente não vai carregar literalmente uma cruz e ser crucificado, mas até isso a gente precisa fazer. A gente vai carregar nossa cruz figurativamente, né? A gente vai se negar, a gente vai morrer para os pecados, a gente vai ressuscitar para a justiça. Bem, isso daqui foi um comentário de que na Igreja Católica eles exigem um comprovante de batismo. Eu não estou enxergando a pergunta aqui. E que para se casar os dois precisam comprovar que foram batizados. É verdade, eu acredito. Eu não me casei na Igreja Católica, então eu não sei como funciona. Tem mais alguma pergunta, irmãos? Pega ali atrás, Edson, por favor. Como podemos orar no Espírito? Isso daqui é o assunto dos próximos 2 encontros. Mas eu vou dar já a resposta que eu acredito ser a bíblica. Você ora no Espírito quando você tem o Espírito dentro de você e você ora a Deus. Você está orando no Espírito. A Bíblia não fala em Romanos 8 que o Espírito nos ajuda a nos conectar a Deus? Tudo que nós fazemos como cristãos, irmãos, é no Espírito. Se a gente estiver buscando a Deus, a gente está buscando o que o Espírito quer que nós busquemos. Então os pentecostais acreditam que existe dançar no Espírito, orar no Espírito, falar no Espírito. E olha, sem caçoar de ninguém,
Nós fazemos tudo isso quando a gente está buscando a vontade de Deus. Se eu estiver indo a uma festa e eu quiser ser puro, e eu quiser encorajar pessoas e me divertir de uma maneira santa, e eu começar a dançar, eu vou estar dançando no Espírito. Se eu estiver orando a Deus, buscando a face de Deus, eu estou orando com a ajuda do Espírito. Então, o que a gente vem falando até agora é que nós precisamos nos distanciar da mentalidade do sensacional. E esse é o grande ponto que, ao meu ver, os carismáticos pecam de uma forma tão equivocada, porque parece que a vida em Deus, a vida no Espírito, precisa vir acompanhada do sensacionalismo, e não é isso o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina uma vida cheia de paz, cheia de fervor, cheia de arrependimento, cheia de sacrifício, cheia de amor, e isso é viver a vida plena que Jesus nos chama a viver. Mais alguma? Amém. Então, semana que vem, nós vamos começar a falar propriamente dos dons miraculosos, do falar em línguas, e essas 3 aulas foram realmente a base para a gente chegar nesse assunto. Então, por 2 domingos, eu espero 2 ou 3 domingos, se a gente não conseguir falar tudo, a gente vai abordar esse assunto. No outro domingo a gente tem a vigília, então nós vamos pular a vigília, e aí daqui a 2 semanas a gente volta aqui para continuar o assunto, tá bom? Se você tem alguma pergunta que você não conseguiu fazer hoje, não deixe de fazê-la, entregue para mim, que a gente pode começar da próxima vez respondendo essas perguntas, tá bom? Obrigado, irmãos.